Estamos de volta, senhores. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco, dando seguimento aí nas hipóteses de impedimento ou suspensão. Artigo 198, inciso 2. Contra ausentes do país em serviço público da União, estados ou dos municípios. 3. Contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Esse em tempo de guerra aqui, as questões de prova também gostam de brincar, viu? Às vezes põe lá em tempo de paz para falsificar a assertiva. Seguindo aí, artigo 199, olha ali na tela. Não corre igualmente a prescrição, pendente condição suspensiva, às vezes a prova põe lá, pendente condição resolutiva, só na maldade, fiquem atentos. Não estando vencido o prazo, pendendo a ação de evicção. Artigo 200, esse aqui especial atenção. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Então vamos dar um exemplo aqui para que você compreenda. Imagine um atropelamento. Um atropelamento que gera aí uma questão penal, né? Possível lesão corporal, tentativa de homicídio, homicídio culposo, enfim. E uma prescrição também, uma questão cível, no que diz respeito aí à pretensão de reparação civil. E aí, como é que fica isso? Bem, se o fato originariamente deva ser apurado no juízo criminal, enquanto não acabar a questão criminal, você não tiver lá no juízo criminal a sentença definitiva, não correrá o prazo prescricional da nossa pretensão civil. A dinâmica é essa, a compreensão é essa, ok? Professor, você se pergunta, por que o artigo 200 tem essa preocupação aí, né? Por que o artigo 200 traz essa preocupação da pretensão civil esperar aí o trânsito em julgado da ação penal para começar a correr o prazo prescricional? Olha só, a priori, existe uma independência de instâncias entre a esfera penal e a esfera cível, tá? Então, a priori, há aqui uma independência de instâncias entre a esfera penal e a esfera cível. A priori, a questão penal não contaminará a esfera cível e a questão civil não contaminará a esfera penal. A partir dessa premissa, você poderia defender a tese, então, de que não haveria porquê o prazo prescricional da pretensão civil esperar a decisão penal definitiva. Mas perceba, apesar desta independência existir, esta independência, eu dizia, ela existe, mas é relativa. Ela é relativa porque o Código Civil, lá no seu artigo 935, trabalha, senhores, com duas hipóteses nas quais a questão penal poderá, sim, tocar a esfera cível. Há duas hipóteses em que esta questão penal poderá tocar a esfera cível. São hipóteses relacionadas à autoria e à materialidade. Autoria e materialidade. Costumam afirmar os penalistas, se a decisão penal reconhecer uma negativa da autoria, ou ainda uma ausência da materialidade, ela tocará a esfera cível. Então, se a decisão penal reconhecer a negativa da autoria ou a ausência da materialidade, eu dizia, ela tocará a esfera cível. Eu vou ilustrar para vocês vocês compreendam, tá? Imagine que João está sendo acusado de atropelar Maria, certo? João está sendo acusado aí de atropelar Maria. E por conta deste atropelamento, João está inicialmente respondendo na esfera penal, por lesão corporal, por exemplo, para que posteriormente haja aí a apuração cível. Imagine você, porém, que lá na esfera penal, a decisão transitada em julgado trabalha com o que nós chamamos de uma negativa da autoria. Como assim uma negativa da autoria, professor? Imagine você que a decisão penal afirma que João não atropelou Maria. Que não foi João que atropelou Maria. Alguém pode até ter atropelado Maria, mas este alguém não foi João. João consegue provar de forma robusta de que não estava, por exemplo, no país naquele dia em que Maria foi atropelada, ou que ele estava sendo operado, internado, enfim, que não foi ele que atropelou Maria. Negativa de autoria. Gente, se João não atropelou Maria, obviamente
que João não vai indenizar Maria, né? A negativa da autoria tocará a esfera cível. Outra hipótese aqui que toca a esfera cível, você via comigo há pouco, a ausência da materialidade. A ausência da materialidade. Imagine você que a decisão penal afirma que não houve atropelamento. Afirma que Maria mentiu, que Maria forjou um atropelamento, mas que ela, em verdade, não foi atropelada. Gente, se não houve atropelamento, não há indenização. Se não houve atropelamento, eu dizia, não há indenização. É a ausência da materialidade. Ora, se é possível, portanto, apesar de existir uma independência de instâncias, que é uma independência relativa, se é possível, portanto, que a decisão penal toque a esfera cível, se é possível que essa decisão penal toque a esfera cível, o melhor é que o prazo prescricional da pretensão de reparação civil que ele aguarde, né? O melhor é que o prazo prescricional da pretensão de reparação civil, eu dizia, o melhor é que ele aguarde. Claro, é por isso que aguardamos a decisão penal definitiva, transitada em julgado, para iniciar a contagem no prazo prescricional da pretensão de reparação civil. Ok? Mas além das causas impeditivas ou suspensivas, nós temos ainda causas interruptivas. Artigos 202 a 204 do Código Civil. 202 a 204 do Código Civil são as nossas causas interruptivas. As causas interruptivas, diferentemente das suspensivas, elas zeram o prazo em curso. Então, para ficar bem claro, gente, para ficar bem claro, toma nota aí. A causa interruptiva é aquela que atinge o prazo em curso. Ela atinge o prazo em curso, para ficar bem claro. Então, a causa interruptiva é aquela que atinge o prazo em curso, mas, diferentemente da causa suspensiva, ela zera o prazo. Zera o prazo. Zera o prazo, promovendo a necessidade de uma nova contagem do prazo na integralidade. Então, ela zera o prazo, promovendo a necessidade de uma nova contagem do prazo na integralidade. Então, o prazo haverá de ser contado novamente na íntegra. Como ela zera o prazo e o prazo haverá de ser novamente contado na íntegra, o artigo 202 do Código Civil, que trabalha com o tema, afirma que esta causa interruptiva ela somente poderá acontecer uma vez. Então, como ela zera o prazo e o prazo haverá de ser novamente, eu dizia, contado na íntegra, esta causa interruptiva, ela apenas poderá acontecer uma única oportunidade, ela apenas poderá acontecer uma única vez. Diferentemente da suspensão, que pode acontecer por diversas oportunidades, na interrupção, há apenas uma chance para ela acontecer. Porque perceba, imagine um prazo de 10 anos. Prazo de 10 anos, no 9º ano interrompe. Por se interromper no 9º ano, eu vou ter que contar de novo do zero. Vai zerar, eu vou ter que contar 10 anos. Este prazo será de 19 anos. Não dá para ficar interrompendo várias vezes. Eu só vou interromper uma única oportunidade. E quais são as causas interruptivas? Olha lá. Despacho do juiz, ainda que incompetente, que ordene a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual, por protesto, protesto cambial, apresentação de título de crédito em juízo de inventário em concurso de credores, por qualquer ato judicial constitui mora o devedor, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento de direito pelo devedor. Pronto. Vista uma destas hipóteses, o prazo prescricional será interrompido. Ele haverá novamente de ser contado do zero. Ele tem que ser contado do zero. Essa interrupção, ela poderá ser promovida por qualquer interessado, diz lá o 203 do Código Civil. Ok? Algumas observações finais acerca da prescrição, observações importantes. Primeira observação, trabalhamos aí com o artigo 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Tá bom. Pretensão você já viu comigo o que é, né? A pretensão ela nasce no momento em que é violado o direito subjetivo, ok? E é
a possibilidade de coercitivamente exigir de outrem o cumprimento de um determinado dever jurídico. Então, pretensão, nós já sabemos o que é. E o que é a exceção? A exceção, ela acontece quando você arguir um direito em defesa. Então, a exceção ela acontece quando você argue um direito em defesa. Esta é a exceção. Quer ver o clássico exemplo de exceção? O clássico exemplo da exceção é a compensação. A compensação é o clássico exemplo da exceção. Porque perceba você tem compensação quando você em defesa, argue o seu direito de crédito. Então, quando você em defesa argue o seu direito de crédito, você está diante de uma compensação. Você argue um direito em defesa. Companheiro, pouco importa se você está arguindo esse direito na inicial, se você está arguindo esse direito na resposta, na defesa. Pouco importa. Os prazos prescricionais serão sempre os mesmos. Artigos 205 e 206 do Código Civil. Prazos prescricionais serão sempre os mesmos. Artigo 205 e 206 do Código Civil. E estes prazos, diz o artigo 192, eles não poderão ser alterados pela vontade das partes. Não tem como. Então, pouco importa se você arguir na inicial, pouco importa se você arguir na resposta, os prazos serão sempre os mesmos e estes prazos não poderão ser modificados pela vontade das partes. Ok, gente? Beleza? Segunda dúvida interessante, ou melhor dizendo, segunda observação interessante acerca da prescrição. A prescrição, ela poderá ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita, a prescrição pode ser alegada. Mas cuidado com o quê? Para que você argua esta prescrição, lá em cima, STJ, STF, é necessário que a matéria tenha sido pré-questionada. Então, para que você argue essa prescrição lá em cima, no STJ, no STF, se fará necessário que a matéria tenha sido pré-questionada. Luciano, o que é uma matéria pré-questionada? A matéria pré-questionada é aquela matéria que anteriormente fora debatida, fora discutida nos autos. Então, vai ser necessário que em algum momento ela tenha sido discutida ou debatida nos autos. Na verdade, se você parar para pensar, o pré-questionamento aí é um requisito dos recursos que adentram a esfera extraordinária, né? O STJ, o STF, para os temas chegarem lá em cima, recurso especial, recurso extraordinário, é necessário esse requisito, pré-questionamento. Então, não é algo específico da prescrição, mas é algo que você tem que se atentar. Então, a prescrição pode sim ser alegada a qualquer tempo, pode sim ser alegada em qualquer grau de jurisdição, mas para que você argua lá em cima, STJ, STF, a matéria haverá de ter sido pré-questionada. Voltou lá comigo na tela, seguindo nas observações, terceira observação. Esta eu já até trabalhei em parte, artigo 195. Os relativamente incapazes, que são aqueles lá do artigo 4º, as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não alegarem oportunamente. Esse artigo 195 demonstra que, na regra geral, contra a pessoa jurídica e contra a relativamente incapaz, corre prazo prescricional. Então, contra a pessoa jurídica, contra a relativamente incapaz, correrão aí os prazos prescricionais. Tranquilo, regra geral. Lembre-se, só não corre prazo prescricional, lá no 198, inciso 1, contra os absolutamente incapazes, que são os do artigo 3º do Código Civil, reduzidos hoje apenas ao menor de 16 anos de idade. Ok? Se o relativamente incapaz for prejudicado, porque o seu assistente, ele acabou dando algum vacilo em relação ao tema prescrição, este relativamente incapaz poderá responsabilizar o assistente, ajuizar uma ação contra ele, pedindo esta reparação danosa. Beleza?
Seguindo nas observações, artigo 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Meus bons amigos, a morte não é hipótese, repito, não é hipótese de suspensão, impedimento, nem de interrupção do prazo prescricional. Então, a morte não suspende, não interrompe, não impede prazo prescricional. Não, não vai suspender, não vai interromper, não vai impedir, eu dizia, o prazo prescricional. Está lá, artigo 196 do nosso Código Civil. Esse artigo 196 tem uma importante aplicação lá nos direitos reais, quando você trata da uso capião. O artigo 1243, eu somo a ele ainda dois artigos importantes aqui, 1206 e 1207. Então, o artigo 1243, 1206, 1207 trazem consigo aí a possibilidade de, em algumas modalidades de uso capião, vivenciarmos o que nós chamamos de soma de prazos. É possível, em algumas possibilidades de uso capião, realizar a soma de prazos de posses para fins da uso capião. A uso capião, apenas recordando para vocês, falei sobre isso no início da aula passada e no início da aula de hoje, a uso capião é uma prescrição aquisitiva, né? Uso capião é uma prescrição aquisitiva. Então, para que você compreenda, imagine você que meu pai tem a posse de um imóvel. Então, meu pai, ele tem a posse de um imóvel há 13 anos. Então, meu pai, ele tem a posse de um imóvel há 13 anos. 13 anos aí, meu pai, com a posse deste imóvel. Nunca teve a propriedade. É um terreno de invasão. Meu pai comprou na mão do cidadão que lá estava. Fizeram um contrato translativo da posse. Meu pai veio a óbito. Meu pai veio a óbito. E eu, filho, Luciano, recebo a posse deste bem. Eu, filho Luciano, recebo a posse deste bem. Imagine você que eu passo mais 2 anos neste bem. O Código Civil permite que essa posse que era de meu pai, 1206 e 1207, seja transmitida para mim. Você terá aqui uma transmissão da posse. Então, a posse que era de meu pai, ela será transmitida para mim. Você terá uma transmissão da posse. Essa posse é transmitida com as mesmíssimas características da época da sua aquisição. Então, ela é transmitida, eu dizia, com as mesmas características lá da época da sua aquisição. E a partir daí, artigo 1243 e 196, ambos do Código Civil, permitem a soma das posses. Permitem a soma das posses. Eu poderei somar a minha posse à posse de meu pai para fins de uso capião. Beleza. Como a prescrição iniciada contra uma pessoa, meu pai, continuará a correr normalmente em face do seu sucessor, Luciano. Meu pai iniciou aqui uma prescrição aquisitiva, um uso capião de 13 anos. Ok, eu passei mais 2 anos lá, então continuou correndo o prazo. Eu somo meu prazo ao de meu pai, artigo 196 do Código Civil e 1243 também do Código Civil, totalizando 15 anos. Eu poderei aqui, por exemplo, pleitear, gente, com base lá no artigo 1238 do Código, eu poderei pleitear aí, senhores, uma uso capião extraordinária. É aquela uso capião que não exige nem justo título e nem boa-fé. Então, posso pedir aí essa uso capião extraordinária. É um belo exemplo, trabalhando aí com prescrição, de fato, sob o viés aquisitivo, mas é um belo exemplo que a morte não suspende, não interrompe, nem impede o prazo prescricional. Ok, gente? Vamos avançar? Vamos avançar agora para tratarmos do tema decadência.
Então vamos avançar agora para tratarmos do tema, eu dizia, decadência. E o que é que eu devo entender? Vem comigo aqui na tela. O que é que eu devo entender por decadência ou caducidade? A decadência ou caducidade é a perda de um direito potestativo em virtude do passar do tempo e que é manejado através de uma ação constitutiva, seja ela positiva ou negativa. Então, é a perda de direito potestativo em virtude do passar do tempo e que é manejado, eu dizia, através de uma ação constitutiva, seja ela positiva ou seja ela negativa. A ação constitutiva negativa, ela também é chamada de desconstitutiva, tá? Então, você tem a ação constitutiva negativa ou desconstitutiva. Enfim, aqui na decadência, volta aí na tela, você verifica que o que você perde é um direito potestativo. Tá bom. Mas o que é o direito potestativo? O direito potestativo é aquele que tem no centro uma potestas. É aquele que tem no centro uma potestas, um poder. Então, é aquele que tem no centro uma potestas, é aquele que tem no centro um poder. Quem tem o direito potestativo, quem é titular de um direito potestativo, tem o poder de ingressar na esfera jurídica de alguém e submeter esta pessoa. Então, o titular de um direito potestativo, ele terá o poder, eu dizia, de ingressar na esfera jurídica de alguém e submeter esta pessoa. O direito potestativo, ele é irresistível. Ele é irresistível. Não há como a outra parte resistir a ele. Não há como. Nele há uma potestas. Nele há um poder. Eu tenho, então, o direito de ingressar na esfera jurídica de alguém, eu dizia, e poderei submeter esta pessoa. Este é o meu direito potestativo. Gente, nem todo direito potestativo tem prazo de exercício. Não. Nem todo direito potestativo tem prazo de exercício. Nós temos direitos potestativos em relação aos quais não há prazo de exercício. Vou lhe dar alguns exemplos. O meu direito, por exemplo, de pedir demissão. O meu direito de pedir demissão não submete a nenhum prazo. Não há nenhuma lei no Brasil dizendo que depois de 15 anos de relação de emprego, eu não poderei mais pedir o meu desligamento. Não, não existe isso. Eu tenho direito potestativo para pedir demissão. Não há prazo de exercício, eu poderei solicitá-la a qualquer tempo. A qualquer tempo. É um direito que me assiste, é o meu direito potestativo. Vou lhe dar um segundo exemplo. O meu direito de pedir o divórcio. É um direito potestativo sem prazo de exercício. Não há nenhuma lei no Brasil dizendo que depois de 20 anos de casado, você usucapia a sua esposa. Já pensou? Ou usucapia o seu marido. Não é mais possível divorciar, não. É um direito potestativo sem prazo de exercício. Eu poderia pedir o meu divórcio a qualquer tempo. E é um direito potestativo, é irresistível. Quer a outra parte queira, quer não, eu irei me divorciar. Eu, às vezes, atendo clientes lá no escritório que dizem assim, ó, Luciano, meu marido ou minha esposa me falou que quer o divórcio. Ela ou ele que vá pensando. Vai fazer o quê, amigo? Vai obrigar a ficar casado? Vai trancafiar? Tem como não. Você pode brigar por patrimônio, brigar por alimentos, brigar por guarda do menino, mas não há como, é impossível você ceifar, retirar o direito do outro de se divorciar. É um direito potestativo que ele tem e você vai ter que se submeter. Então, por vezes, o direito potestativo, eu dizia, ele não tem prazo para exercício, pode ser exercido a qualquer tempo. Mas, se o seu direito potestativo tiver um prazo para exercício e houver a perda deste prazo, você estará diante do fenômeno da decadência.
Então, se o seu direito potestativo tem prazo para exercício e houver a perda deste prazo, você estará diante do fenômeno da decadência. Então, você estará, neste cenário, diante do fenômeno da decadência. Pronto. A decadência, diferentemente da prescrição, ela pode ser de duas modalidades. Eu posso ter uma decadência legal e uma decadência convencional, também chamada de voluntária. Então, diferentemente da prescrição, a decadência, ela se divide aqui em duas modalidades. Ela pode ser legal ou convencional. A legal é aquela prevista na lei. Vou lhe dar dois exemplos aqui, tá? Artigos 178 e 179, ambos do Código Civil. Artigos 178 e 179, ambos do Código Civil. É a nossa decadência legal. Decadência legal, porque são exemplos aí de prazos decadenciais estabelecidos em lei. Para quem não se recorda, nós estudamos aulas atrás 178 e 179. 178 trabalha com prazo decadencial de 4 anos para anulação dos negócios, enquanto 179 trabalha com prazo decadencial de 2 anos também para anulação do negócio. É um prazo de decadência que está estabelecido em lei. Na verdade, como você viu hoje comigo, todos os prazos prescricionais do Código Civil estão em dois artigos em especial, né? 205 e 206. O 205 e 206 reúne todos os prazos prescricionais. O que estiver fora do 205 e 206 é decadência legal, porque é decadência estabelecida em lei. Mas além da decadência legal, você pode ter ainda decadência convencional. É aquela que é estabelecida por ato de vontade. Por isso que nós a chamamos de decadência convencional, ou, se você preferir, decadência voluntária. Decadência convencional, ou, se você preferir, eu dizia decadência voluntária. Tenho exemplos. Prazo de garantia estendida. O Código de Defesa do Consumidor, artigos 25 e 50, ambos do CDC, trabalha com a possibilidade do fornecedor dar uma garantia estendida. É possível. É possível que você faça um contrato, compre uma TV, por exemplo, com um determinado fornecedor, e lá você realize um contrato de garantia estendida. Seja por conta de uma promoção, seja porque você pagou um valor a mais, você tem uma garantia estendida pelo prazo de X meses a mais. Tá aí. É uma decadência convencional, também chamada de decadência voluntária. Ela decorre da vontade, foi estabelecido por ato de vontade. Você pode ter ainda, em outros exemplos, prazo de arrependimento. Eu celebro um determinado contrato e resta lá estabelecido que as partes têm um prazo de 7 dias para se arrependerem ou não, e em se arrependendo desfazerem o contrato. É uma decadência convencional, é uma decadência decorrente da vontade. Ok? Então, há direitos potestativos que não têm prazo para exercício, meu direito de pedir divórcio, meu direito de pedir demissão. Nestes casos, não há decadência. Há direitos potestativos que têm prazo de exercício. Neste caso, havendo prazo para exercício, é o prazo de decadência. A decadência pode ser legal, se o prazo estiver estabelecido na lei, ou a decadência pode ser convencional, se o prazo decorrer da vontade. Ok? Eu avanço agora para fazer um estudo de prescrição e decadência através das chamadas observações correlatas. Observações correlatas, uma espécie de comparativo entre a prescrição e a decadência. Gente, eu costumo dizer que as provas de concurso, elas cada vez mais cobram mais conteúdo, né? O conteúdo é cada vez mais extenso, mas há um limite de questões ali para o cidadão trabalhar os temas. Então, é cada vez mais usual que uma questão de concurso traga mais de um tema. E aqui acontece muito isso. Geralmente as questões aqui trabalham conjuntamente e em forma comparativa com prescrição e decadência. E esta análise comparativa nós iremos fazer já já no nosso quarto e último bloco. Até daqui a pouco.